No vídeo de hoje, eu vou dizer para você qual que é, na minha opinião, o melhor livro para você começar a estudar psicanálise. Sabe aquela coisa assim, qual que é o primeiro livro que você acha que eu devo ler? Guilherme, você me pergunta. Eu vou dizer para você qual é, tá? E se você já estuda psicanálise e não leu esse livro ainda, minha sugestão é que você leia, porque ele é um clássico, além de ser importantíssimo para o estudo da psicanálise, ele é um clássico. Eu sou o Gui Magás e a finalidade desse canal é ajudar você a estudar e aprender psicanálise. Vamos direto ao assunto. O livro é esse aqui. Conferências Introdutórias à Psicanálise, escrito pelo Freud, o pai e o fundador da psicanálise. Agora, por que eu estou indicando esse livro? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, tá? Em primeiro lugar, porque ele é um livro do Freud. E nada mais justo, vamos dizer assim, do que a gente começar estudando na fonte, naquele que é o criador, o fundador e o maior teórico da psicanálise, o Sigmund Freud. Segundo, porque são conferências, o próprio nome diz, conferências introdutórias à psicanálise. São aulas introdutórias. Em 1915, Freud foi convidado para dar uma sequência de aulas na Universidade de Viena para leigos, para pessoas que queriam entender o que era psicanálise, mas não tinham tido ainda essa oportunidade. Então são aulas que ele redigiu e ministrou de fato essas aulas, entre 1915 e 1916. Os textos foram publicados em 1916 e 1917, por isso que traz aqui na capa esses números. E por que é interessante? Porque quando Freud é chamado para introduzir a psicanálise, ele escolhe um caminho. Então, não é só porque foi escrito pelo Freud, porque são conferências introdutórias, mas pela didática do texto. E também, mais um motivo, pela facilidade da linguagem. O Freud, se diz muito que o Freud era um excelente escritor, tanto que ele ganhou um prêmio de literatura, o prêmio Goethe de literatura. Isso é verdade, mas nem todos os textos do Freud são super bem escritos, todos são bem escritos, mas nem todos são super palatáveis. Alguns textos são super fluent, com uma tranquilidade incrível, esse é um deles. Alguns outros são muito difíceis. O livro sobre o inconsciente, que foi escrito em 1915, ou seja, na mesma época que esse aqui, é extremamente denso, difícil, confuso, complexo. O texto sobre o narcisismo é dificílimo, que é de 1914. Além do princípio do prazer, de 1920, é um texto altamente complexo e denso. Então, nem sempre o Freud é de fácil leitura. Às vezes ele é de uma leitura palatável, às vezes ele é de uma leitura mais normal, às vezes de uma leitura difícil, às vezes de uma leitura muito difícil, dependendo do texto que você pegar. Esse é um texto, na minha opinião, delicioso. Ele flui. E um outro fator é que ele começa pelo dia a dia. Ele começa por aquilo que é cotidiano a todos nós. Qual que é a sequência do livro? O livro tem 3 partes. Conferências introdutórias. Não, desculpa, eu ia falar parte 1 e 2. Tem 3 partes. Sabe por que eu ia falar isso? Porque na Imago, na primeira edição que a gente tinha no Brasil, da editora Imago, que é uma edição que veio traduzido do inglês para o português, ou seja, o Freud escrevia em alemão, certo? Ele é austríaco e escrevia em alemão. Foi traduzido pelo Straight do alemão para o inglês. A Imago foi traduzido do inglês para o português. Ou seja, é uma tradução da tradução. Essa tradução mais recente das conferências introdutórias, e na verdade da obra do Freud, porque são 20 volumes da Companhia das Letras, da Imago são 24, mas acho que são os mesmos textos, tá? Pode ser que tenha um ou outro que difira, mas é a mesma obra completa do Freud. Essa de 20 volumes da Companhia das Letras, ela foi traduzida direto do alemão. Eu gosto bastante dessa tradução, mas eu gosto bastante da tradução da Imago também. Eu estudei muito pela Imago. Eu tenho um carinho pelaquela tradução também, tá? Por isso que eu falei de parte 1 e parte 2, porque na Imago, as conferências introdutórias são 2 volumes, volume 1 e 2. Aqui na Companhia das Letras é um volume só.
Então, na realidade, são 3 partes de um volume só. A parte 1 é sobre os atos falhos. Atos falhos são atos que têm o mesmo mecanismo de um sonho, de um sintoma neurótico, que acontece em todo mundo. Não são patológicos, sintomas neuróticos. Então, assim, você vai lendo aquilo, você vai se reconhecendo no dia a dia, você vai acreditando no inconsciente, na pertinência da psicanálise. É incrível a forma como Freud vai apresentando. Aí, quando ele te convence, ele vem, na segunda parte, com a teoria dos sonhos, a interpretação dos sonhos. Mas não só a interpretação. Ele apresenta toda a teoria dos sonhos, os principais conceitos, como se interpreta, o simbolismo nos sonhos, a condensação, o deslocamento. É bem completo, tá? Não é o livro A Interpretação dos Sonhos. É um resumo do livro A Interpretação dos Sonhos. Olha só, a primeira parte, Os Atos Falhos, é um resumo da psicopatologia da vida cotidiana, publicada em 1901. Esse é um resumo desse livro, certo? A 1901 ou 1905? Acho que foi 1901, a psicopatologia da vida cotidiana. A primeira parte é um resumo desse livro. Por isso que é introdutório. A parte dos sonhos é um resumo do livro Interpretação dos Sonhos, com o que há de mais importante. E a terceira parte, a Teoria Geral das Neuroses, é um resumo da Teoria Geral das Neuroses, amparado no que ele te oferece de base dos sonhos e dos atos falhos. E olha que interessante, tem mais um motivo ainda. Isso aqui é um resumo da primeira parte da obra do Freud. Toda a primeira parte da obra do Freud até 1914 está resumida nesse volume aqui. É claro que é um resumo, mas é um resumo muito bem feito, muito fiel. E ele ainda, no final, não só um resumo, como ele apresenta também o início vamos dizer assim, daquilo que vem revolucionar a teoria dele, que vem ser um segundo momento da obra. Olha só, no finalzinho do livro, ele dedica um capítulo, além de falar da teoria geral das neuroses, e é claro que ele fala da angústia ao longo do livro, mas ele dedica um capítulo à angústia. Isso é fundamental, porque em 1926 ele vai rever essa teoria da angústia, tá? Ou seja, a primeira teoria da angústia está aqui. Ele apresenta a teoria da libido em relação com o narcisismo. Ele já coloca o narcisismo aqui nesse livro. Por que eu estou falando disso? Porque o texto do narcisismo, que é de 1914, é o texto que vai dar o pontapé para grandes transformações que vão acontecer em 1920, a partir do texto Além do Princípio do Prazer, depois de 1923 o Ego e o Id, e 1926 Inibições, Sintoma e Angústia. São 3 textos nos quais ele faz 3 reformulações principais. Não vou me estender nisso hoje. Mas o que eu quero dizer? Que o texto que inicia a virada, que vai vir depois desse conteúdo aqui, já está aqui, já tem uma apresentação dele aqui. E o livro é finalizado com 2 capítulos sobre técnica. Um sobre transferência e um sobre terapia analítica. Tem que estar na estante de quem estuda psicanálise. E, na minha opinião, foi o primeiro livro de psicanálise que eu li. Eu tive a sorte, eu não tenho mais a minha cópia do primeiro livro que eu li, eu não tenho mais o livro físico, infelizmente, mas foi esse o livro que eu li, o primeiro deles. E me sinto muito assim honrado e grato por ter tido essa oportunidade, porque eu realmente acho que a gente tem que começar pelo Freud e o livro correto é esse. Eu vou deixar aí na descrição o link da Amazon para vocês adquirirem o livro, se vocês quiserem. E vou deixar alguns outros links de livros para quem está começando. Em breve eu pretendo gravar um vídeo sobre um roteiro de leitura da obra do Freud, não um roteiro super extenso, mas dando um caminho. Quais são os textos que, na minha opinião, deveriam ser lidos primeiro, depois, quais em um segundo momento, num terceiro momento, tá? Eu não gravei esse vídeo ainda, mas se você, dependendo de quando você estiver vendo o vídeo, talvez procure aí, que já deve estar aí, o vídeo sobre o roteiro para como ler a obra do Freud. Ou, se não tiver, já aproveito e peço o seu like se você gostou do vídeo e também siga o canal para receber
a notificação de quando esse vídeo for publicado e outros, tá bom? Muito obrigado.